O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor, escrito por Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Deixa eu dizer duas coisas desse evangelho que é muito bonito e muito interessante, porque é o evangelho do desprendimento. Aliás, Jesus gosta muito de usar alguns exageros que de repente a gente fica um pouco com medo, mas Jesus é mesmo exagerado para que a gente possa tomar consciência. Na verdade, a primeira consciência que a gente tem que ter é que as coisas não nos pertencem, e nós também não nos pertencemos a coisa nenhuma e a nada e a ninguém. Nós temos que ter essa consciência de que nós não somos das coisas, nós não somos dos outros, nós não somos das pessoas. Então, a gente precisaria mudar logo essa maneira de nos relacionarmos com as coisas e com as pessoas. Às vezes nós nos relacionamos com as coisas como se nós fôssemos eternos e nos agarramos àquilo pensando que aquilo nos dá segurança. Às vezes nos relacionamos com as pessoas como se nós fôssemos donos das pessoas, ou se as pessoas pudessem ser donas de nós, e na verdade isso não existe. Nós pertencemos unicamente a Deus, somos dele, e por isso é que o Senhor nos conclama para dizer o seguinte: olha, é para deixar tudo, nem casa, nem campo, nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem dinheiro, nem casa, nada disso pode nos prender, e no momento que a gente se desprende dessas coisas, a gente é livre totalmente para ser de Deus. Então Jesus fala assim: quem se desprender dessas coisas, quem deixar pai, mãe, irmãos, tudo isso, vai receber muito mais. Então aí às vezes nós podemos pensar: meu Deus, hoje eu vou sair dessa missa e vou dar os meus bens para os pobres, vou deixar tudo, vou deixar minha mãe, vou deixar meu pai, vou virar hippie e vou andar na rua. Não é isso. Na verdade, o deixar é a minha maneira de me relacionar com essas coisas. Nós precisamos de casa, então não dá para deixar a casa. Nós precisamos de casa, senão nós vamos estar morando na rua, não dá para morar na rua. Aliás, aqui em São Paulo nem dá mais para morar na rua, já tem tanto morador de rua, daqui a pouco não tem mais onde morar. Então, eu não posso deixar minha casa, mas a minha relação com a casa, ela vai ser diferente, é de desprendimento. Eu não posso deixar minha mãe, meu pai, que às vezes precisa de mim, precisa dos meus cuidados. Não posso, mas a minha relação com eles vai ser diferente. Não é de posse, não é simplesmente de propriedade. Não posso deixar meus filhos, eu não posso deixar o meu emprego, o meu trabalho de hoje para amanhã. Não posso, porque eu preciso disso para me manter, para eu me sustentar e sustentar a minha família. Mas a minha relação com essas coisas deve ser diferente. É isso que Jesus fala para mim, é isso que Jesus está dizendo. Deixe disso, abandone, deixe, para que você receba mais. E o que é receber mais? Receber mais é receber toda a liberdade que nós temos quando nós não nos relacionamos mais com essas coisas como se elas fossem minha propriedade, ou eu sendo propriedade dessas coisas. Essa liberdade não tem preço. É isso que significa 100 vezes mais. 100 vezes mais significa que eu tenho tudo quando eu não tenho nada. Olha que coisa meio paradoxa. Quando eu não sou dono de nada, nem das pessoas e nem das coisas, eu tenho tudo é meu, porque eu não me relaciono mais com as coisas como se eu
pudesse reter e conter nas minhas mãos. É isso que Jesus está falando para a gente. É isso que Jesus... Deixar casa, pai, mães, irmãos, não é simplesmente o ato de deixar, mas a maneira, a mudança da postura em relação a essas coisas. Para que eu possa me sentir livre, e me sentindo livre plenamente, eu tenho tudo. Eu sou de Deus, é isso que nós temos que pensar. Eu sou dele, então eu não preciso de mais nada, eu preciso somente dele. Quando nós nos convencermos que nós não precisamos de muito dinheiro, de muitas coisas, de muita bajulação, de tudo, quando nós nos convencemos disso, nós vamos perceber que a única coisa que eu preciso é dele, é de Deus, e ele é a minha riqueza, ele é que me preenche. E por que ele é tudo na minha vida? Porque eu sou dele. Eu vou lembrar uma historinha, essas historinhas que geralmente palestrante de autoajuda conta para os outros, mas vou contar para vocês, dizendo que uma pessoa foi consultar um desses sábios, né, que ficava. Então ele chegou lá onde ele atendia, e o sábio, aquele, estava lá somente com uma esteira no chão, né, bem rota, bem coisa e tal, e onde casa que ele morava, e ele chegou e disse para ele, falou assim, uma coisa, depois de ter conversado, falou, uma coisa está me incomodando. Para o sábio, diz assim, você não tem nada aqui? Você não tem as coisas, você não tem móvel, você não tem, de repente, alguma coisa, nem uma cama para dormir? Aí ele se virou para a pessoa que perguntava e falou assim, mas você também não tem, eu não estou vendo nem cama, não estou vendo nada com você. E ele disse, não, mas espera aí, eu não posso ter essas coisas porque eu estou em viagem. Aí ele virou e falou assim, mas eu também estou, todos nós estamos em viagem, não precisamos ter tantas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.